dia, segundo domingo da Páscoa, e unidos pela fé, queremos celebrar em comunhão fraterna o domingo da misericórdia divina, fonte da nossa alegria. Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Alegremos-nos nele e exultemos, atendendo ao seu convite para superarmos o medo e acolhermos o dom da paz e da reconciliação concedido pelo ressuscitado que está vivo entre nós. Irmãos e irmãs, na alegria de celebrar o dia do Senhor, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, estamos reunidos para o sacrifício da Eucaristia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Com esta epístola, nós prontamente aqui estamos para o sacrifício eucarístico de Jesus. Convidamos a todos que nos acompanhem nesse exato momento, acolhendo o coração afetuoso neste domingo da misericórdia de Deus. A festa da Divina Misericórdia, nós queremos nos unir ao Cristo ressuscitado que nos convida a vivenciar a nossa fé. Portanto, a todos acolhemos, seja pelo Instagram, no YouTube, e hoje nós estamos, portanto, também dando esse passo e convidamos, por meio dessas redes sociais, a evangelizar, levar até você e aos demais, por todas as partes da nossa paróquia Sagrada Família, aqui em Aracaju, e todos os irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, a nossa salvação a todos. Vamos nos unir agora na fé em Jesus ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, Deus da misericórdia, que nos cura de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs caríssimos, invoquemos ao Senhor nosso Deus, que se digne abençoar esta água com a vossa infinita misericórdia. Nós recordamos, Senhor, a vossa misericórdia e vos pedimos que possa fazer com que também nós, abertos à graça do Espírito de Deus pelo batismo, recordemos o nosso batismo, que Ele se digne
Senhor, nos desvelais sobre o vosso povo, ao celebrarmos as maravilhas da nossa criação e as maravilhas ainda maior da nossa redenção, dignai-vos a abençoar esta água que nos faz relembrar o nosso batismo. Fostes vós que a criaste para cuidar até fecundar a terra e lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Com ela nós nos renova interiormente em vossa aliança. Por esta água vem sobre nós o Espírito Santo para fazermos criaturas novas, agora e sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, nesse momento do ato penitencial, e nós vamos juntos suplicar, cantando a canção, a música, banhados em Cristo, somos uma nova criatura, e que a gente realmente se recolha em oração, desejando ser aspergido e purificado, renovando a nossa fé batismal pela misericórdia de Deus. Cantemos, em casa também, cante e reze todos os gestos da Santa Missa. Você também possa acompanhar em sua casa, igreja doméstica.
Agora, irmãos, cada um também apresenta a Deus as intenções que você traz ao seu coração para esta Santa Eucaristia. Na festa da Divina Misericórdia, nós suplicamos ao Senhor, unidos a Cristo Rei ressuscitado, misericórdia divina, elevemos a Deus as nossas intenções. Rezamos também por Ave Maria, Doracia, Miranda, Santos do sétimo dia, Adílio, Abolir, César do sétimo dia. Como criastes, como crianças recém-nascidas, desejam por um leite espiritual para crescermos na salvação. Aleluia. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reaceneis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos deste e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos salvou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra, irmãos queridos, possamos e também que você possa acompanhar em sua casa também. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizaram. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro de todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade do coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá graças ao Senhor, porque é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor, porque é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Leão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor, porque é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me e não derrubaram, mas veio o Senhor meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e
tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dá graças ao Senhor, porque é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma esperança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acreditastes no amor que me viste, felizes os que creram sem ter visto. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam,
Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos enviei. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoar, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a ressurreição de Jesus nos faz renascer para uma vida nova, para uma vida de irmãos, uma vida fraterna, aonde em Jesus ressuscitado nós aprendemos a vivenciar uma vida de esperança, uma vida de perdão e de paz na comunidade. A comunidade, como assim a chamamos na liturgia de hoje, sobretudo, e como um todo, a comunidade joanina, a comunidade de João, nós vemos como os cristãos viviam esta experiência profunda do ressuscitado. E esta experiência do ressuscitado nos leva a nós também, hoje aqui, a sermos nós todos continuadores, mensageiros, missionários da boa nova de Jesus ressuscitado. Sobretudo nos tempos agora, não mais que nós temos toda a nossa raiz no primeiro século, na comunidade dos primeiros cristãos, da igreja inicial, que sem dúvida
sempre foi uma igreja de saída e muito mais nos tempos de hoje. Nós somos convocados, chamados pelo mesmo Espírito de Cristo ressuscitado a testemunhar Cristo como uma igreja em saída, no Espírito de ressurreição, sobretudo nesse tempo que as exigências para o anúncio do Evangelho são bem mais urgentes para todos nós. Cristo conta conosco, Cristo conta com você neste anúncio, nesta proclamação da boa nova de Jesus Cristo. Portanto, a comunidade dos primeiros cristãos, nos diz a primeira leitura de hoje, eles eram fortalecidos justamente pela oração, pela vida fraterna e pela solidariedade neste tempo de ressurreição, nesse tempo pascal, isto é, a igreja propõe para nós a leitura dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, os Atos dos Apóstolos é fundamental, indispensável para a vida de um cristão, para a vida de um católico, porque nos Atos dos Apóstolos nós encontramos, vivenciamos a igreja que se inicia, a nossa vocação, o nosso ser de igreja, a fonte, digamos assim, o cerne das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, de uma maneira especial, é Atos dos Apóstolos, onde tudo tem o seu início na pessoa de Jesus Cristo ressuscitado. E aí os cristãos, eles têm uma vida fortemente inabalável, uma vida fortificada pela oração, repito, pela vida fraterna e pela partilha dos bens, como eles faziam essa experiência de Cristo ressuscitado. É a mesma igreja, é o mesmo Evangelho de Jesus. Então, todos nós também devemos ser os continuadores desta obra de Jesus, a igreja viva, a igreja de Cristo ressuscitado. E, portanto, queridos irmãos, uma outra coisa que era muito forte na vida dos primeiros cristãos, além da oração, tinha algo fundamental, que é aonde os cristãos semanalmente eles se reuniam a cada 8 dias de uma forma expressiva para ouvir a palavra de Deus. É muito clara a liturgia de hoje em todo o contexto dos Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus diz que diariamente os cristãos iam à igreja para ser instruídos, ouvir a instrução, o doutrinamento dos apóstolos, partir ao pão entre as famílias, entre eles que não havia necessitados em tudo em comum. E esta vivência da palavra diariamente levava a essa fraternidade. Mas o que mais era importante e fundamental para todos eles, na pessoa de Cristo ressuscitado, eles se reuniam de uma maneira muito especial a cada 8 dias para celebrar a Páscoa semanal. É assim que a Igreja Católica vive até hoje. Então, por isso que a Igreja costuma nos exaltar, porque ela está embasada aonde? Na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. A missa dominical é indispensável, que não foi algo que começou no Concílio Vaticano II, que começou ontem, mas a Eucaristia, que nós temos toda uma experiência de vivência, a ceia que Jesus preside, a última e a única, e que ao ressuscitar ao terceiro dia, no domingo, o primeiro dia da semana, então aí Jesus já tinha feito toda esta preparação, toda esta doutrinamento para com os apóstolos, ensinamento para com os apóstolos. Por isso que os cristãos
no início do cristianismo, do primeiro século, são homens e mulheres que, apaixonados pela Eucaristia, a mesma Eucaristia, a mesma palavra, o mesmo Evangelho, o mesmo pão, o mesmo cálice, que aqui nós estamos celebrando, não é outro não, é o mesmo. Aquele pão e aquele cálice que Jesus toma no ano 33, é o mesmo que hoje, nessa Santa Missa, Jesus dá a nós, é o mesmo. E Jesus, que falou isso, fazei memória de mim todas as vezes que eu fizer, disse Jesus, fazei a minha memória, e aí estarás proclamando a paixão, morte e ressurreição de Jesus até que eu volte. Isto é, a graça da Eucaristia, a graça que você como católico tem, que nós temos esta graça. E por isso que os primeiros cristãos do primeiro século, conscientes de tudo isso, fortificados pelo ensinamento dos apóstolos, diariamente, todos os dias, mas o domingo é especial. Por quê? Você sabe, católico, deve saber, porque o domingo é o dia da ressurreição, e por isso que durante toda a semana, vivenciando a palavra e a Eucaristia, mas o dia do Senhor, o dia do domingo, era a Páscoa de Jesus, semanal que ele celebrava. Por isso era um dia festivo, era um dia maravilhoso, era um dia muito aonde os cristãos faziam festa para Jesus. Que tipo de festa? A festa da grande ação de graças, porque aí também os cristãos poderiam, mesmo aqueles que estavam fazendo experiência, se reuniam nas casas. Imaginamos assim, será que na medida que o anúncio do Evangelho ia crescendo, na medida que, como diz a palavra de Deus, o número dos fiéis ia aumentando, cada dia mais, sabe, a congregação de Pedro, que só naquele primeiro dia Pedro congrega assim 5.000 pessoas. Evidentemente, os templos, isto é, as igrejas não estão construídas ainda, mas como é que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos? Nas casas, em famílias, eles se reuniam, e aí certamente, de uma forma mais organizada, mais preparada, no domingo, aquelas localidades, aquelas casas onde poderia caber mais pessoas, se reuniram de várias formas para se agregar, se encontrar em família, como igreja doméstica, celebrando o dia do Senhor. É muito claro isso nos Atos dos Apóstolos. Por isso que a igreja diz para cada católico que não pode deixar de ler os Atos dos Apóstolos. Alguns dos nossos professores na teologia diziam para nós estudantes de teologia, no tempo da faculdade de teologia: caros estudantes, meus alunos, diga para o povo de Deus quando vocês forem padres, que ninguém morra se é católico, sem ler os Atos dos Apóstolos. E eu já disse isso tantas vezes, e estou dizendo para você: se você é católico e ainda não leu os Atos dos Apóstolos, ainda você não conhece nada da sua igreja, porque é a fonte da nossa fé, é o embasamento da igreja católica, do cristianismo, está em Atos dos Apóstolos. E aqui para nós, nesse momento, faz todo sentido o que diz a primeira leitura de hoje, amados irmãos, que os cristãos se reuniram em casa, porque nós vamos ver isso durante todo esse período da Páscoa até Pentecostes, em família, em casa, meditando a palavra de Deus, repartindo o pão por necessitados e assim por diante. Enfim, nós estamos vivendo essa experiência agora de uma maneira muito mais real, não é? Com a pandemia, com a quarentena. Pois bem, que maravilha! Deus tem algo também para você aproveitar esse momento. Fica a dica: lê rezando a
para esse tempo da pandemia e estamos em quarentena. Então, é algo como Deus tem também ofertado para todos vocês e para todos nós. Por isso, nós não queremos viver como cristão sem doutrinamento, cristão sem conhecimento. Não dá, não pode. É necessário que a gente, então, se alimente desta palavra. E lembrando que, mesmo reunido em casa, em família, nós não podemos perder o foco de uma palavra tão essencial que está aí: comunidade. Os cristãos vivem em família, mas em comunidade. E para nós, como sabemos, inclusive, tão bonito nessas últimas décadas, e toda a época foi assim, a paróquia é a comunidade aonde nós nos encontramos para celebrar dignamente os mistérios do Senhor. Uma vez que nascemos em família, nós vamos aprofundando esta experiência. A paróquia é o grande espaço da comunidade de acolhimento, casa do pão, casa da Eucaristia, casa da cura, e assim nós vamos aprofundando o crescimento da fé em comunidade, na paróquia e, sobretudo, também como igreja doméstica, aprofundando isso. Crescer na fé, queridos irmãos. Não sejamos como Tomé, mas Tomé ali foi uma experiência de Deus na vida dele naquele momento. Nesse domingo da misericórdia, deixemos-nos envolver, deixemos-nos apaixonar pela misericórdia de Deus. Disse Jesus: acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes que creram sem ter visto. Você e eu. Olha o que Jesus está dizendo. Felizes que creram. Você é feliz, amado irmão, amada irmã. Tu és feliz porque nós cremos nesse Deus que não vemos. Então Jesus ressalta isso para Tomé. Então a comunidade cristã vive, propaga a paz, a reconciliação. E esta reconciliação, este acolhimento de Jesus, acolhimento, paz e anúncio, podemos dizer que no Evangelho Jesus recorda isso para nós: anúncio, reconciliação e a paz. Você percebeu quantas vezes Jesus hoje ressaltou no Evangelho: a paz esteja convosco? A paz é fruto do Espírito Santo, em que Jesus hoje nos recorda a nós. Lembre, quando Jesus, o Evangelho diz assim: 8 dias depois, Jesus voltou à comunidade, e desta vez os apóstolos estavam todos, veja, todos, porque no primeiro domingo da ressurreição, isto é, no domingo da ressurreição, estava faltando alguns dos discípulos, como nós já sabemos. Entre eles, diz o Evangelho, faltava Tomé. E por isso que Tomé, então, disse: se eu acredito, se eu colocar as minhas mãos na marca dos pregos, de suas mãos, dos seus pés, e do lado, isto é, nas 5 chagas de Jesus. E no domingo seguinte, olha que coisa bonita, e nós precisamos aqui também contato de fé doutrinária. Não mais no sábado. Você está entendendo, irmãos? Não mais no sábado. O padre vai dizer 3 vezes para você ser o católico que entende e conhece a fé. Não mais no sábado, porque o sábado passou. Agora Jesus é o Senhor do domingo. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O sábado passou, porque agora Jesus Cristo ressuscitado, Jesus com a sua morte e ressurreição fez novas todas as coisas, inclusive agora não mais o sábado, mas o dia de domine, isto é, o dia do
eles, os apóstolos, todos reunidos agora. A paz esteja convosco. E depois diz a promessa: sou eu, Tomé. E que maravilha que Tomé faz uma profissão de fé. Tomé se arrepende daquele momento que passa tão rápido na sua mente e no seu coração. E Tomé faz uma profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados, o Padre já repetiu isso. Então, amados filhos e filhas, que maravilha, porque nós estamos aqui e somos felizes, porque cremos sem ter visto. É o Senhor que diz para nós. E aí na comunidade apostólica, juntos a Cristo Jesus ressuscitado, que permanece com eles ali durante 50 dias, marcando a sua presença, o acolhimento profundo de Jesus para com Tomé. Tomé e todos os outros ali é acolhido por Jesus infinitamente na sua misericórdia. Jesus mostra para Tomé, Jesus mostra para todos aqueles, os apóstolos ali reunidos, a sua misericórdia, como Jesus está também agora dizendo para você e para nós todos, filhos e filhas: a minha misericórdia está sobre vós, não porque vocês são bonzinhos, mas porque eu amo vocês com todos os vossos defeitos, mas a minha misericórdia também está sobre vós, a minha misericórdia cairá sobre vós, a minha misericórdia foi derramada sobre vós. E é com fé, nesse domingo pascal, lembremos-nos disso, o centro hoje é Cristo ressuscitado. Todos os domingos, o centro é Cristo e a sua infinita bondade misericordiosa que é derramada sobre todos nós. Por isso que a gente cresça nessa intimidade com Jesus. E outra coisa que também Jesus Cristo hoje dá, no segundo domingo que Jesus aparece, lembrando isso que é bíblico, Jesus dá a comunidade dos apóstolos, Jesus ele dá o sacramento, em outras palavras significa isso. Jesus institui o sacramento da confissão, está aí a palavra reconciliação, e inclusive que Paulo também usa muito esta expressão bonita, reconciliação, porque Jesus Cristo diz assim para todos aqueles apóstolos: recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados, os que não perdoarem serão retidos. Aí nós compreendemos profundamente na santa doutrina católica e no embasamento das Sagradas Escrituras, dos Atos dos Apóstolos, dos Santos Evangelhos. Jesus então institui o sacramento da confissão ou da reconciliação, podemos assim dizer, no domingo de Páscoa. E você que é um católico atuante, pegue o catecismo e vá ler, estude lá no catecismo a maravilha de tudo isso. E aqui eu concluo dizendo sobre isso, quando Jesus então ele fala sobre a reconciliação, que é o sacramento da confissão. Jesus nos diz isso, e ele criou isso, instituiu isso no domingo, no segundo domingo da Páscoa. Ou seja, o sacramento da reconciliação é o sacramento da misericórdia. Falar no catecismo, vê se você encontra esta palavra no doutrinamento da igreja, e depois a gente vai compreendendo cada vez mais, como bom cristão, como bom estudante da palavra de Deus, a gente depois, no decorrer dos tempos, dos séculos, e para nós, que nós vivemos essa experiência, quando esse tempo de graça, quando São João Paulo II instituiu o segundo domingo da Páscoa, isto é, hoje, como
misericórdia. Aí nós percebemos mais ainda como o sacramento da reconciliação é, por vontade de Jesus Cristo, por vontade de Deus, o sacramento pascal. Lá está escrito assim, no domingo da misericórdia: paz, reconciliação, misericórdia, anúncio, alegria. É um tempo que nós vivenciamos na Páscoa. Filhos queridos, amados irmãos, que esta semana seja para todos nós mais um tempo de graça, para que nós possamos dar mais valor à Eucaristia, dar mais valor à Eucaristia semanal e dele dar mais valor à Eucaristia da Páscoa semanal, isto é, hoje, a cada domingo, a dignidade que o Senhor merece, para que nós possamos fazer essa experiência, sobretudo neste tempo de quarentena, aprendermos mais a valorizar a Nosso Senhor, a família onde você está aí reunida, para a oração, para a partilha, para a fraternidade, tantas coisas bonitas que em família Deus nos permite, com este tempo, a levar também a revisar totalmente a vida na família, como igreja doméstica. Tudo isso é dom de Deus, tudo isso é graça do ressuscitado, que o Senhor quis que vivêssemos, passássemos todos nós por este tempo, e que a gente aprofunde o maior amor, o respeito, a dignidade para com as crianças, a catequese, os pais também preocupados mais em ensinamento em família para com os filhos, e assim sucessivamente. Creio que você já tem ouvido, certamente escutado tantas outras homilias, tantas outras exortações, tantas outras orientações neste período da igreja, pelo mundo inteiro, que tem muitas vezes você visto nos diários tantas outras mensagens do que o Padre está dizendo aqui, como Jesus tem nos exortado a uma presença mais perto dele. Que o Cristo ressuscitado nos fortaleça, que o Senhor, na sua bondade, nos dê a graça para que possamos vivenciar a Páscoa de Jesus. E vivenciando a Páscoa, o Cristo ressuscitado, a Santíssima Eucaristia, alimentando-nos da palavra da Eucaristia, possamos ser revigorados para um tempo novo, que Jesus espera por você, sabia? Que Jesus conta com você, a igreja, como a igreja de saída, para levar o anúncio do Evangelho de Jesus, revigorado pela palavra, mesmo nesse tempo, né, sem a Eucaristia, o pão eucarístico do corpo e sangue do Senhor, diante de todas as orientações que seguimos, como vocês, povo de Deus, mas alimente-se da oração, da palavra, do texto da Virgem Maria, de tantas formas de oração que você pode crescer nessa fé em vossa família, como igreja doméstica. Que Deus abençoe você, que a misericórdia divina nos envolva todos nós, que a misericórdia divina nos dê a fortaleza que todos nós necessitamos para o dia de hoje, que nós sejamos de fato homens e mulheres abertos cada vez mais, abramos mais o nosso espírito à infinita misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao santo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de visitar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a primeira comunidade cristã estava reunida num só coração e numa só alma. Invoquemos a Deus, a Cristo ressuscitado também, com toda a confiança, e rezemos: mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Misericordioso, ajudai a igreja a ser cada vez mais sinal transparente da misericórdia e do amor vividos e ensinados pelo vosso Filho, nosso Deus. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Conservai na fé do batismo a vossa família, a qual quiseste nascer pela água e pelo Espírito, para que alcance uma vida eterna nós pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Concedei as comunidades cristãs, cresçam na comunhão fraterna, no amor evangélico, na oração e na solidariedade necessitada das pessoas. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Salvai a esperança dos corações desanimados, aqueles que têm dúvidas, a alegria dos tristes e a paz dos que têm tribulado, nossos pedidos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Acolhei a prece que está no coração de cada um de nós, nossos pedidos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Senhor nosso Deus e Pai, acolhe as nossas preces que nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso perdão. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja, aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito seja esse universo e o qual concedemos para nós se levantar da vida. Seja pra ti, ó Senhor, viva sem conta, volta de Deus, gente segura. Bendito seja esse universo, pelo que recebemos glória e bondade para nos mandar a vida da salvação. De coração convicto sejamos, Senhor, nós, Senhor, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Assembleia. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus, graças ao Senhor nosso Deus. é o nosso dever.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para sempre abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador, nos salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos receber. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos realmente pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós o seu corpo e o seu Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Lembrai-vos Maria Maraci, no sétimo dia, e Adílio Abolim, no sétimo dia. Lembrai-vos também de todas as almas do purgatório. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tenham piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, santos apóstolos e todos que neste mundo recebido, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos amigos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amados irmãos e irmãs, como Jesus nos ensinou, rezemos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Conosco, Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de quem Cristo de morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que concebemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, neste domingo da misericórdia divina, eu quero exortar a todos vocês para que possamos também em outros momentos durante este dia vivenciar esse dia na festa da Divina Misericórdia, não é? Então, fica essa exortação para que também você possa se tornar um missionário, um apóstolo da Divina Misericórdia. E por isso que eu quero, junto com você, nesse exato momento, também fazermos um breve momento, já que estamos aqui, não podemos nos demorar tanto, né? Através das redes sociais, mas um momento também que seja para a gente vivenciar, recordar também a misericórdia divina neste dia. E que também a intercessão de Santa Faustina nos ajude nesse dia, pela misericórdia de Deus, a combater todo o mal, a combater todas as coisas que podem atrapalhar também esse tempo que nós estamos ainda de quarentena, e que nós sejamos, né, então, pessoas que desejam ardentemente também a obediência da fé, e assim juntos alcançarmos, né? Isso eu creio que é importante, quanto mais breve possível, com a graça de Deus, no fim da pandemia, e estarmos todos livres para que a comunidade fraterna por Deus sejamos mais congregados juntos no seu coração, na sua alma. Então a gente fazendo a nossa parte, como diz às vezes, até a parte para aqueles que não fazem, e a gente possa também, que isso não nos impede de questionar, não é isso? Mas que nós estejamos ainda neste tempo de observância, de quarentena, ficando em casa, até que as autoridades competentes da vigilância sanitária, da saúde, digamos assim, vá também conduzindo-nos, mas orientando a todos, e para que todos também levem a sério, né? Isso é importante, tá? Então não basta só eu, Padre Melquiades, cada um de vocês que nesse exato momento também está conectado com a gente, fazer a parte sua, sim, vamos continuar fazendo, né? Mas que também os outros façam. E se uma minoria só faz, e uma grande maioria, né, com algumas liberações, mas às vezes não tem o devido ordenamento, né, e isso pode até piorar a situação, na opinião do Padre e de tantas outras pessoas que pensam, pode piorar a situação, em vez a gente, né, correr para melhor, a gente sair logo da situação, possa ser que piore mais.
se propague mais por outros. Pelo menos eu sou da opinião que, se dependesse de mim, já estaria todos nós na nossa vida normal, né? Mas como depende de mim, mas depende também, todos façam a sua parte. Isso é muito importante. Então, se todo mundo entrou junto na quarentena, sair junto, aí nos continuamos na quarentena, já tem uma bocada de gente fazendo o que quer. Então, também eu acredito que por parte dos governantes existe um erro no modo deles traçarem as coisas, né? Então a gente reza também para que os próprios governantes tenham mais discernimento, né? Para que não fique meia dúzia preso e a maioria já fazendo o que quer. E não se sabe até como essa grande maioria que já está fazendo o que quer não está se dando conta. Daqui a pouco o negócio vai aumentando, como aconteceu já nesses últimos dias, né? Acredito que mais ou menos em 48 horas por aí a coisa piorou muito mais do que era, por falta de raciocínio dos governantes. É uma opinião minha, tá? Então acredito que para que a coisa ande com mais, né, rapidez para a liberação de todos da pandemia, creio que a coisa tem que ser feita para todo mundo, por igual, Então, aí a gente crê que era bom para todos. Entrou juntos, é todo mundo junto. É o que mais a gente quer. Então, que Deus nos dê também discernimento e sabedoria e continuamos rezando. Tá bem? Vamos fazer essa oração para alcançar a misericórdia divina. Vamos nos colocar dentro do quadro da divina misericórdia. Eu não sei se a gente vai cantar o refrão deste salmo, digamos assim. As misericórdias do Senhor eu cantarei eternamente, e está no próprio salmo de hoje, né? Eternamente eu cantarei a misericórdia de Deus. Então, os que estão aqui também, nesse quadro, os 3 outros da igreja, fica também de frente ali, para que possamos saudar a misericórdia divina. E você que está em casa também vai acompanhar. Santa Faustina fala no seu diário, quando Jesus, na revelação, pediu que ela pintasse o quadro da mesma forma como ali Jesus estava ali dizendo. E que no dia de hoje, em outros momentos, diariamente, mas de modo especial hoje, na festa da Divina Misericórdia, que você possa, muitos estão isento da Eucaristia, mas lembre que você não está, né, fora da graça de Deus, lembrando disso. E quando o Papa deu o decreto para toda a igreja no mundo inteiro, então fiquem tranquilos, todos estão em paz. Isso é muito importante. Lembre que a Eucaristia, a comunhão espiritual, né, tudo aquilo que dá uma dispensa das missas dominicais ou diariamente, como foi então decretado pelo Papa para a igreja, para o mundo inteiro. Então você esteja em paz diante desse momento, né? Quando o decreto passar, aí muda, né? Imediatamente. Mas não fique triste porque eu celebrei a festa da Divina Misericórdia. Quem disse a você? Então temos que justamente estar em comunhão com aquilo que o Papa disse para toda a igreja. Reze o texto da misericórdia em outros momentos, sobretudo hoje, no dia da festa da misericórdia. É muito importante. Então vamos cantar o salmo, esse refrão: a misericórdia do Senhor eu cantarei eternamente, com Kelly Patrícia. Misericórdia do Senhor eternamente eu cantarei, eu cantarei. Mas misericórdia do Senhor eternamente eu cantarei. Em sua casa cante. Mas misericórdia do Senhor eternamente eu cantarei.
E que você continue, irmãos, dando graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Repita isso como o salmo de hoje. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Vamos fazer a oração nesse momento. Oração à misericórdia divina para alcançar uma graça pela intercessão da serva de Deus, Santa Faustina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está em nome do Senhor. Ó Deus, hoje a misericórdia supera todas as obras. Eu vos agradeço pelos muitos carismas que concedeste a vossa serva Faustina, vós que manifestaste de modo particular o abismo daquela misericórdia, e quereis derramar nesses tempos difíceis, não somente sobre cada indivíduo, mas sobre toda a humanidade, atormentada e desviada, transviada. Eu vos peço com grande confiança que vós ireis mostrar também a mim a vossa grande misericórdia. E se isto não for contrário à salvação da minha alma, concedei-me a graça da qual tenho tanta necessidade. Eu vos peço pelos merecimentos e intercessão de Santa Faustina, que escolheste como vossa confidente e apóstola da vossa misericórdia, mas sobretudo vos peço pela dolorosa paixão de vosso Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da misericórdia, que convosco e o Espírito Santo nos dispensa por toda a eternidade. Amém. E a gente continua cantando o refrão, as misericórdias do Senhor. Alegremos-nos e nele exultemos.
a casa do Senhor, a casa de Israel, a casa de Abraão, a minha casa, a minha vida, a minha família. Eu, Senhor, que tão indigno sou, eternamente cantarei a vossa misericórdia. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor, eternamente cantarei, cantarei, eu cantarei. Mais uma vez. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma santa semana para todos e continuemos nesse Espírito de Jesus ressuscitado, lembrando que estamos em tempo pascal e que esse tempo de ressurreição nos assegure na nossa fé, que a gente possa continuar unidos em oração a Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivei agora retamente, possai no céu livres a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitaste do batismo. E a todos vós, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, cobertos pela misericórdia